Eita. Ei, som. Graças a paz a todos, amém, igreja? Peço àqueles que puderem que se coloquem de pé para darmos início a mais um culto. Independente dessa chuva, o culto ele tem que continuar, né? Que nessa noite você se desprenda nesse momento de tudo que está lá fora, das suas preocupações, de tudo que você deixou em casa ou em algum outro lugar, porque Deus ele está cuidando, amém? Então nesse momento eu te peço que você, junto comigo, comece a abrir seu coração para aquilo que Deus ele irá fazer aqui nessa noite, porque a presença dele é poderosa. A presença dele muda os nossos corações e move os nossos corações todos os dias, amém? Então que você se sinta à vontade na presença de Deus. Abra o seu coração nesse momento, comece a falar com ele. Abra o seu coração, peça que ele venha fazer algo novo aqui nesse lugar. Eu sei que o Senhor ele pode te surpreender, e o Senhor ele nos surpreende a cada dia, amém, irmãos? Então nesse momento eu te peço que você junto comigo comece a abrir a sua boca, o seu coração, para estar chamando a presença do Senhor aqui para esse lugar. E algo novo vai acontecer aqui nesse lugar, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou, meu Pai. Mais uma vez, meu Pai, estamos aqui na sua presença, meu Pai, nesse lugar, meu Pai, nessa noite, meu Pai, a qual o Senhor nos proporcionou, meu Pai. Te peço que o Senhor repreenda todo mal, meu Pai, todo bloqueio, meu Pai, tudo aquilo que possa tentar tirar a nossa atenção, meu Pai, daquilo que o Senhor irá fazer aqui nessa noite, meu Pai. Eu te apresento, meu Pai, a vida de cada um que aqui se encontra, meu Pai. Aqueles que estão a caminho, meu Pai, aqueles também que não puderem vir, meu Pai. Que o Senhor guarde a vida de cada um de nós, meu Pai. Livra-nos de todo mal. Que a Tua presença, meu Pai, ela venha ser manifesta aqui de uma forma diferente, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, receber mais e mais de Ti, meu Pai, aqui nesse lugar. Que algo novo, meu Pai, venha acontecer, meu Pai, através da Tua palavra, através do Teu louvor, meu Pai. Que toda honra, toda glória, todo louvor, meu Deus, seja entregue ao Senhor, meu Pai. Graças eu te dou, meu Pai, pela saúde, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, meu Pai, pelo que o Senhor há de fazer, meu Pai. Porque tudo aqui, meu Deus, é para o Senhor, meu Pai. Então sinta-se à vontade, Espírito Santo, aqui nesse lugar, para fazer coisas maiores, meu Pai, em nossos corações, meu Pai. Mova, meu Deus, os nossos corações, meu Pai, em sua direção, meu Deus, para que nós venhamos receber algo a mais, meu Pai, para que nós venhamos receber, meu Pai, algo profundo, meu Pai, da parte do Senhor, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a chegar cada dia mais para perto do Senhor, meu Pai. Fazer a sua vontade, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, meu Pai. E que nós possamos, meu Pai, estar com o coração disponível, meu Pai, para fazer, meu Pai, a sua obra, a sua vontade, meu Pai, guardar as suas palavras em nossos corações, meu Pai, e que tudo aquilo que não pertence a Ti, meu Pai, todo medo, todo desânimo, meu Pai, toda timidez, meu Pai, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, meu Pai, que bate em retirada agora no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Te apresenta esse lugar, esse ambiente, que o Senhor venha consagrar, meu Pai, a cada dia, meu Pai, esse lugar. Que tudo, meu Pai, que venha a ser mudado, meu Pai, que tudo aqui, meu Pai, venha a ser transformado pela Sua palavra, pelas Suas, meu Deus, pela Sua voz, meu Pai, que está, meu Deus, a cada dia, meu Pai, falando conosco, meu Pai. Nos dê, meu Pai, algo a mais, meu Pai, entendimento, meu Pai, discernimento, para entender, meu Pai, aquilo que o Senhor quer fazer, meu Pai, para entender a Sua palavra, para entender o poder que há, meu Pai, na Sua palavra, meu Pai. Eu sei que o Senhor, meu Pai, já é conosco aqui nesse lugar. Eu sei que o Senhor está fazendo coisas grande, meu Pai, na vida de cada um aqui, meu Pai, e nós temos sentido, meu Pai, nós temos observado, meu Pai, aquilo que o Senhor está fazendo, meu Pai. Então eu te peço que nesse momento, meu Pai, que não seja em nós, mas que seja o Teu Espírito Santo em nós, meu Pai. Nos esvazie de nós mesmos. Faça com que algo sobrenatural, meu Pai, venha, meu Pai, nos transbordar, venha nos encher, venha nos elevar ao nível de intimidade mais profundo com o Senhor, meu Pai. E nessa noite, meu Pai, que tudo novo, meu Pai, que tudo novo venha ser estabelecido aqui nesse lugar. Que a Tua presença, meu Pai, ela venha, meu Pai, nos elevar ao nível de intimidade tão profundo, meu Pai, tão surpreendente, meu Pai, a qual nós mesmos, meu Deus, não consigamos entender, meu Pai.
porque o Senhor ele tem um propósito na sua vida. O Senhor ele quer fazer coisas grandes na sua vida e através de ti. Então que você receba essa palavra, que você receba essa unção, que você receba o poder de Deus na sua vida, porque Deus ele está agindo. Independente de como que você está nessa noite, independente de como você está nesse momento, eu sei que o Senhor está fazendo coisas grandes em suas vidas. Não é à toa que você está aqui nesse lugar. Não é à toa que nós estamos aqui diante dele, diante da presença. Oh, Erebe canta labassurian. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade, meu Pai, aqui nesse lugar, meu Pai, para fazer, meu Pai, coisas grandes, meu Pai, para que nós venhamos ser transbordados, meu Pai, da sua presença, meu Pai, para que tudo novo, meu Pai, venha ser estabelecido aqui nesse lugar. Então eu te apresento o coração de cada um, meu Pai, e que nessa noite, meu Pai, que nós possamos receber algo poderoso do Senhor, meu Pai, aqui nesse lugar, meu Pai, através do louvor, através, meu Pai, de tudo aqui, meu Pai, que foi entoado para o Senhor, meu Pai, que for entregue para o Senhor, que algo novo venha acontecer em nossas vidas, meu Pai, que aquilo que ainda não aconteceu, meu Pai, que nós temos tanto pedido ao Senhor, meu Pai, bênçãos, meu Pai, coisas maiores, meu Pai, do Teu reino sobre nós, que venha, meu Pai, acontecer, meu Pai, que nós possamos receber, meu Deus, e nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor quer nos entregar, meu Pai. E o Senhor sabe a capacidade de cada um aqui, meu Pai. O Senhor sabe a potência que nós somos nas suas mãos, meu Pai. Então que nós possamos, meu Pai, prosperar, que nós possamos crescer, que nós possamos te agradecer por tudo nessa vida, meu Pai, independente do que der e vier, meu Pai, independente da dificuldade, independente do que nós passarmos no nosso dia a dia, meu Pai. Eu sei que o Senhor é bem maior, meu Pai, e coisas maiores o Senhor tem para fazer em nossas vidas, meu Pai, e tem para nos entregar. Assim nessa noite eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, e que a Tua presença, meu Pai, ela venha prevalecer em nossas vidas, meu Pai, aonde quer, meu Pai, que nós passarmos, meu Pai, aonde quer que cada um aqui for, meu Pai, que a nossa casa seja abençoada, a nossa família, meu Pai, nossos parentes, nossos amigos, que todos que estiverem à nossa volta, meu Pai, possam perceber a sua presença em nós, e que nós possamos, meu Pai, ser referência, e nós possamos, meu Pai, ser um povo, meu Pai, escolhido pelo Senhor, meu Pai, para o Senhor enviar, meu Pai, para pregar as boas novas, meu Pai, do Teu Evangelho. Assim eu te agradeço por tudo, meu Pai, que o Senhor está fazendo. Muito obrigado por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Assim eu te peço e te agradeço, e amém. 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 Eu gostaria de pedir para que você continuasse com os seus olhos fechados, continuasse ligado no trono daquele que é digno de toda honra, de toda glória. Eu sei que tem algumas pessoas chegando, mas eu quero te pedir para que você não perca esse momento de adoração. A palavra de Deus diz que o Senhor é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores, que somos nós, o adorem em Espírito e em verdade, porque são esses que o Senhor tem buscado. E eu quero te convidar nessa noite a você fechar os seus olhos e adorar ao Senhor em Espírito e em verdade. A palavra dele diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: todos os seres viventes, no versículo 9 e 10, toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber toda a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Que nessa noite você possa fazer como os 24 anciões, que você possa se lançar diante da presença do Senhor e o adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. Declarar que nós estamos aqui reunidos e que somente Ele é santo, Ele é digno de receber toda a louvor, toda a nossa adoração. Amém. Aleluia, Deus. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça.
as vozes que procedem do teu trono. 24 anciões se prostram, lançam suas coroas aos teus pés, e os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia, só uma palavra a dizer, só uma palavra pra descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra pra descrever. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a nossa adoração. Glória a Deus. Só uma palavra a dizer, só uma palavra pra descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra pra descrever.
pode nesse momento abrir a sua boca e declarar que somente Ele é santo, somente Ele é o Senhor da sua vida. Que não importa o que você passe, não importe os problemas, as dificuldades, Ele vai permanecer sendo o Senhor da sua vida, sendo maior que todos os problemas, maiores que todas as adversidades. Jesus, nós queremos declarar isso nessa noite. Nós queremos dizer que somente Tu és digno de toda a nossa adoração, de todos os louvores, Jesus. Tudo isso é para Ti, Jesus. Tu és santo, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Oh, meu Deus. Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia. Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Deus. Não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro.
ouça o que guia-me pra que em tudo em ti confie. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e ali se o mar crescer, pois eu sou, e tu és meu, pois eu sou teu, e tu és meu, pois eu sou teu, e tu és meu. Aleluia, amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Shalom, Igreja do Avivamento, amém? Glória a Deus. Aos que estão lá na Paraíba, Pedro, Nívia, Ketri, todos, Deus abençoe. Vamos oferta falando sobre fidelidade, porque em todos os nossos cultos nós aprendemos a separar esse momento para orientar a igreja acerca daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a Bíblia nos ensina e daquilo que é tão desafiador para muitas pessoas. Para muitos já romperam, já não tem dificuldade de dizimar, não tem dificuldade de ofertar, de primiciar, de abençoar um irmão, de ajudar outro, mas outros ainda não entenderam essa dádiva de que melhor coisa é dar do que receber, porque toda vez que nós damos, na verdade nós estamos semeando, e tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe, amém? Então, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Observe esse nome aí, ó, enfermidade mortal. Vou repetir para que isso fique bem memorizado, que você vai ver que a fidelidade, ela muda destinos. Você sabia disso? Que a fidelidade muda destinos. A fidelidade tira você de um caminho de morte
que pode ser que Deus até preparou para você. Pode ser que Deus tenha preparado o caminho de morte para você. Porque muitas vezes nós vemos a morte como uma coisa muito terrível. Mas aos olhos de Deus, morte de justo não é terrível. Está escrito lá no Salmo 116: preciosa é para mim a morte do justo. Mas mesmo que a pessoa seja justo, e mesmo que Deus tenha preparado um caminho de morte para ele, se ele crer, se ele orar e se apresentar diante do Senhor, Deus muda o decreto que ele mesmo havia estabelecido para recolher aquela pessoa. Você crê nisso? Deus muda. Então vamos lá. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então não tem escapatória. Aqui, ó, não tem para onde correr. Vai morrer. Está lá escrito, ó. É mortal. Não é brincadeira. É enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ou seja, o rei já estava doente. O rei, ele deve estar orando com dúvida se isso vai prosseguir, se ele vai ser curado. Mas o profeta veio trazer a confirmação: você vai morrer. Quem está entendendo isso aqui? O rei está doente, sim ou não? Vou dar uma de Davis aqui, cadê Davis? Sim ou não? Ele está doente. Está bem claro ali, ó. O rei está doente. E acontece que essa enfermidade que está nele é para morte. Está decretado. Para acabar de piorar a situação do rei, veio um profeta que não é qualquer um. Profeta sério. E tirou a dúvida dele. Ó, vai colocando tudo em ordem aí, porque ó, você vai viajar. Não tem escapatória. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Será que Ezequias já tinha orado antes? Sim ou não? Sim. Ezequias é um rei, é um homem de Deus, é um homem temente a Deus. Ele já vinha orando. Por que que o texto agora diz que ele virou-se e orou ao Senhor? Dá uma adivinha isso aqui, alô? Irmãos, aqui não quer dizer que ele não orava. Ele vinha orando. Aqui ele se posicionou de maneira diferente. Isso aqui é para resolver problema sério, tá? Não é dor de cabeça não. Nem dor no pé, nem dor na orelha. Isso aqui é para resolver problema sério. Isso aqui é para fase terminal. Pode ser na finança, pode ser no casamento, pode ser na saúde, pode ser na empresa, pode ser aonde for. Isso aqui é uma coisa séria. Nós estamos falando de um rei, um homem de Deus, um rei que está com uma enfermidade, um rei que não sabe se essa enfermidade é para a morte ou não, mas um profeta foi lá e falou que é para a morte. Pode se preparar que isso aí não tem solução. É como se o médico falasse para a pessoa: ó, não tem jeito. Aqui na igreja tem uma pessoa, uma mulher, que foi no médico, porque estava sentindo umas dores aqui, ó, na mama. E quando chegou lá, fez os exames, aquela coisa toda, e bateu: câncer maligno. Não tem escapatória. Ela veio do hospital até em casa em prantos, chorando.
quando chegou em casa, chamou o esposo e falou. Agora mesmo, a maioria aqui já vai saber quem é. Eu só não vou falar nome porque as pessoas são curadas, mas dificilmente conta o testemunho ou nos autoriza a contar, senão eu falaria o nome. Mas vários aí já estão sabendo. O esposo falou com ela: você não vai morrer não. Nós vamos entrar num posicionamento com Deus e Deus vai te curar. E ele entrou e começou a subir a ladeira daquele monte lá, às vezes 2 vezes por dia, e clamando o Senhor, e Deus botou a mão e curou. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Quantos aqui sabem quem foi? Levanta a mão. Muitos aqui sabem. Deus curou. Então, ali, ele se virou para a parede e orou. Qual foi a oração dele? Vamos ver. Olha a oração dele. Ah, Senhor, peço-te que lembre-te agora de que andei diante de ti em verdade. Ou seja, ele não tem andado diante do Senhor de mentira, ele tem andado de verdade. E com um coração perfeito. Eu tenho procurado ter um coração perfeito diante do Senhor. Na condição humana. Essa é a oração dele. E fiz o que era o quê? Aos olhos de Deus. Ou seja, quando ele diz que ele andou fazendo o que é reto diante dos olhos de Deus, ele quer dizer que ele sabe o que os olhos de Deus aprova e que os olhos de Deus reprova. E entre aprovar e reprovar, ele tem convicção de que ele tem feito as coisas direito e Deus tem aprovado. O nome disso aqui é convicção. Você sabe o que você está fazendo. Tem muitas pessoas que numa hora dessa aqui, eu não vou ser convencido. É igual a questão do santo. Quantas pessoas aqui não têm coragem de dizer que é santo? Muito pelo contrário. A maioria que aprendeu a dizer: não, eu não sou santo não. Ué, você não é santo não? Então você vai para o inferno? Não, para o inferno não, mas só vai para o céu os santos. Só os santos vão herdar a vida eterna. É porque ensinaram a gente errado. A Igreja Católica nos ensinou que ser santo é ser uma imagem que não faz mal nenhum e que se pedir alguma coisa a ela, ela dá e só faz o bem. E o significado da palavra santo é separado de pecado. Quando você diz que você não é santo, você está dizendo que você vive no pecado. E se você vive no pecado, você sabe para onde você vai. Então você não pode ter medo de dizer que você é santo, a não ser que você tenha dúvida e realmente você anda no pecado. Você tem que ter convicção e dizer: não, eu sou santo sim. Eu estou separado desse mundo, eu vivo nele, mas eu não pratico os ensinamentos dele. Você tem que ter convicção, já sair da cocaína, da maconha, da cachaça, do crime, do roubo, da mentira, da perversão, da traição. Eu não ando mais nisso. Agora eu sou um homem santo, agora eu sou uma mulher santa de Deus. Então, o problema é que muitas pessoas não conseguem atingir o milagre de Deus é porque não tem coragem de falar para Deus, ou realmente não tem vivido e também não procura viver. A nossa vida é assim mesmo, igreja. Não precisa ter vergonha de Deus, não.
Eu e você hoje podemos estar vivendo uma vida sem monte, podemos estar vivendo uma vida sem altar aqui todo dia, aqui meia-noite, aqui 3 horas da manhã clamando a Deus. Nós podemos estar vivendo uma vida um pouco folgada, mas e se a coisa arrochar? Você tem que correr para os pés do Senhor. Ah, mas eu só vou correr nessa hora. Não, nessa hora você vai correr mais. Já é obrigação nossa correr para os pés do Senhor todos os dias. Mas quando acontece alguma coisa de nível gravíssimo e ameaçador, aí você tem que se posicionar diferente. Então, o rei, ele faz essa oração, ó. Fiz o que era reto aos teus olhos. E ali ele chorou. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, ou seja, essa oração mudou a voz do profeta. O mesmo profeta que disse que ia morrer, agora Deus para ele e diz, vai, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e que eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, ou seja, você não morre mais agora. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? A oração muda decreto, mas o que tem isso a ver com ofertório? O que tem a ver com ofertório é que não é qualquer oração. O que tem a ver com ofertório é que ele se apresentou, só até aí, é que ele se apresentou como alguém que estava andando em verdade com o Senhor. Alguém que estava caminhando em verdade, em retidão, em sinceridade com o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos procurar caminhar debaixo dos princípios que o Senhor estabeleceu. Vou fechar dizendo o seguinte: coisa ruim é quando acontece alguma coisa com você e você olha para a sua vida e acaba tendo que dar razão para o que está acontecendo. É muito triste quando você está passando por uma situação e você mesmo fala assim, também eu não faço por onde. Aí você tem que se render à situação que está agora te castigando, a situação que está te oprimindo. Eu vou te contar 2 exemplos rapidinho. Um da Bíblia e um de um testemunho de um pastor. O testemunho do pastor foi que ele começou a brincar com Deus, parou de orar, começou a esfriar, começou a deixar as coisas do mundo entrar. E ele estava num certo lugar, e ele era um pastor até então conhecido, e manifestou um demônio. E só tinha ele lá para expulsar aquele demônio. E quando ele foi expulsar o demônio apontou o estado atual dele e falou para ele: você está mandando eu sair? Se você tem feito isso junto comigo, eu e você andamos juntos, nós somos amigos, você não pode vir contra mim.
Mas esse homem, segundo esse testemunho, não é ilustração. Segundo esse testemunho, esse homem saiu dali, foi até um lugar, dobrou o joelho na presença de Deus, se arrependeu, abriu um jejum, pediu misericórdia a Deus, se arrependeu dos pecados dele, voltou, encontrou aquela pessoa lá encarangado. Quando o demônio deu risada, que falou que não saía, a autoridade dele estava renovada e ele expulsou e o demônio saiu. Na Bíblia, nós temos o personagem verídico Sansão. Brincou com Deus, se envolveu com quem não podia, fez tudo que não podia fazer e quebrou o pacto, falando o segredo que era só dele, da mãe, do pai e de Deus. Com isso, o homem que era forte, agora está sendo esbofeteado por anões e rodando um moinho dia e noite para fornecer água para o povo, e arrancar os olhos dele, arrancar os olhos com ele vivo. Pois bem, esse homem que perdeu tudo, esse homem que brincou com Deus, esse homem que não tem mais nada com Deus, pediu para alguém levar ele até o meio de duas colunas que sustentavam o templo de Dagon, que era onde eles estavam. Uma arena de feitiçaria, uma arena de magia negra, de macumba, de rituais satânicos e de derramamento de sangue. E quando ele chegou ali, ele fez uma oração, acabado, sem olhos. Ele pediu a Deus para que concedesse a ele o poder, mais uma vez, só mais uma. Me dá só mais uma chance, mas não deixa eu morrer aqui perante meus inimigos sem me vingar deles. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou dele de novo. O poder de Deus voltou nele outra vez. E ele derrubou os pilares que sustentavam o templo de Dagon. E segundo a Bíblia, naquele dia, eu não sei quantas pessoas tinham lá, mas diz a Bíblia que naquele dia morreu mais pessoas do que na história dele. Eu não gosto nem de falar assim, mas é assim que está escrito. Parei, mas uma vez ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, então naquele dia morreu mais de 1000 pessoas, muito mais. E ele morreu? Certamente. Mas ele não morreu derrotado. Ele morreu. Muita gente diz que Sansão foi para o inferno, mas acontece que Sansão morreu com o Espírito de Deus. E agora? Ele morreu possuído com o Espírito de Deus. E agora, Vinícius? Queridos, sabe o que o Espírito Santo está falando para mim e para você aqui? Que não importa se você tem sido falho na fidelidade com Deus, não importa se você tem deixado de apresentar seus dízimos, suas ofertas, primícia para quem já teve o entendimento ou tem, não importa. O que importa é você começar agora, é você fazer uma aliança com Deus agora. Isso não é para pagar a conta da igreja, porque a igreja não deve 1 centavo sequer, nenhum pelo
comendo. Ah, mas deve 1 centavo. Não deve. A igreja não deve nada. A igreja está em ordem, financeiramente falando. Você caminha num território próspero, amém? Se você não está prosperando, o povo é endividado porque a igreja é endividada. Não. Se tem alguém endividado aqui é porque não está administrando bem. A igreja não traz essa cobertura maligna sobre você. A igreja traz uma cobertura próspera, uma cobertura sem dívidas, sem débito e sem vergonha nenhuma no mundo espiritual ou físico. Amém? Então isso é para quê? É para nós prosperar. Porque toda vez que você sai do seu lugar, toda vez que você sai da sua casa e prepara uma oferta, toda vez que você separa o dízimo, 10% daquilo que o Senhor tem te dado, para os que já entenderam, toda vez que você separa 3% da sua renda e lança sobre a pastora ou sobre o bispo, você está fazendo isso para Deus. E isso certamente trará sobre a sua vida, como tem trazido na minha, maravilhas. Amém? Vamos nos colocar de pé e nos apresentar diante do Senhor com fé, com amor, sabendo que, assim como o rei Ezequias, ele orou e se apresentou, começa a partir de hoje, ter uma vida de fidelidade, de verdade, de retidão com Deus. E você vai ver Deus abrindo as portas na sua vida. Você vai ver Deus fazendo maravilhas na sua vida. Porque você vai poder orar. Você vai poder orar como Ezequias orou. Você vai poder falar para Deus: Senhor, por favor, eu tenho andado reto diante do Senhor. E Deus vai ouvir a sua oração e vai mudar decreto. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos ofertas, dízimos e primícias. Pedimos ao Senhor que o Senhor estenda as mãos sobre todos os ofertantes, primiciadores e dizimistas. Que o Senhor abençoe aqueles que estão tomando uma decisão hoje de ser fiel ao Senhor. Aqueles que disseram no seu coração que vai passar a separar o que é do Senhor, com amor, com fé e com gratidão. Que o Senhor abençoe na saúde, nas finanças, no casamento, na vida sentimental, na vida emocional, na saúde, meu Deus, na profissional. Que o Senhor abençoe na vida espiritual e em todas as áreas. E quem orou e creu, diga amém. Pode vir ofertar com todo o seu amor, com toda a sua gratidão. Quem tem essas coisas aqui de aplicativo, QR Code, e quiser ofertar por aqui, pode ofertar por aqui. Ali tem a chave Pix. E aquele que eu quero ofertar no cartão, procura os discípulos aí, Rodrigo, Vinícius, Cláudio, Guinness e os demais que lidam com a finança, que eles podem te apresentar a maquininha para você ofertar. Amém? Eu quero convidar aqui a pastora Elaine Maiômenes, por favor. Pastora Elaine Maiômenes estará trazendo a palavra do Senhor para nossas vidas. Como ninguém aplaudiu a senhora, eu vou aplaudir em nome do Senhor Jesus. E é para a glória de Deus. Mas nós aplaudimos porque nós aplaudimos o Senhor por cada vida que se posicionou para poder trazer uma palavra. Então que Deus possa abençoar e usar a senhora como um rio fluente. Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém?
Em primeiro lugar, eu acho que o bispo estava lá ouvindo as mensagens que o pai estava me dando. Porque muita coisa que o bispo falou, eu falei, Senhor, eu não acredito, mas o Espírito Santo de Deus, ele é desse jeito. Ele testifica, nada é combinado. Ninguém sabe quem vai fazer o oratório, ninguém sabe fazer, aliás, o ofertório, me perdoa. Quem vai fazer, né? Quem vai pregar, enfim. Mas o Senhor, ele confirma. Em primeiro lugar, o bispo falou aqui sobre a cura e não foi à toa. Eu estou oferecendo ao Senhor um culto de gratidão, que é o mínimo que eu posso ofertar ao Pai. E os irmãos vão saber o porquê. Por causa de uma causa na vida da minha filha, que tem 3 meses, né, bispo? E eu trouxe até provas, porque ela esqueceu de trazer o documento. E eu falei com o bispo e mais uma irmã. Mas não é isso que eu vou ministrar. Então, se você tiver também algo para agradecer a Deus, aproveita o gancho e oferta esse culto racional ao Senhor. Amém? De culto de corpo presente, em agradecimento pelo que Ele tem feito, sem nós merecermos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos, as suas santas mãos, e me entregasse nas mãos do Senhor como um veículo, que eu suma, que eu desça, que eu desapareça, mas que o Senhor venha falar, venha usar assim como Ele usou Sansão, que o Espírito Santo dele venha atuar na minha vida neste momento, amém? Me ajude em oração nessa hora. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade de estar na sua casa. Senhor, nós não somos teólogos, ó Pai, mas nós estamos aqui para somar com o teu reino. E eu creio, Pai, que tudo que tu falaste ao meu coração, Pai, não é da minha vontade, mas é da sua, para que eu aprenda a ser melhor a cada dia. Então, somente a sua igreja, eu te peço, te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Vai botar aqui? Amém. Deixa eu ver se é igual a minha. Tem que aprender a... Porque não ousamos classificar-nos ou comprar-nos com alguns... Não, meu querido, eu acho que eu falei errado, me perdoa. 1 Coríntios, foi eu que errei, irmãos amados. É um friozinho que está na barriga da gente, né? Toda vez que a gente vem falar algo. 1 Coríntios 10, 12, amém. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia, amém? Em algumas versões vai estar dizendo, aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. Amados, por que Deus ardeu essa palavra no meu coração? Essa palavra, irmãos, eu com propriedade eu posso falar que todos nós que estamos aqui, muitas das vezes achamos que nunca vamos nos desviar da presença de Deus pelo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele fez pelos nossos parentes, pelas maravilhas que Ele faz. Mas muitas vezes acontece que é como o bispo falou há pouco, que vai entrando no esfriamento e nada acontece, a gente nunca põe a culpa em nós mesmos. Sempre procuramos alguma coisa. E às vezes é até Deus. Deus, por que tu deixou passar por isso? Por que tu não está, Senhor, me ouvindo mais? Senhor, por que, Senhor? Eu acho que tu não me ama. Quantas das vezes a gente pensa assim, né? Acha que Deus está no silêncio, que Deus não está nos ouvindo. Mas eu quero dizer, amados, que aqui no capítulo 10 ainda, no versículo 1, diz assim, ó. Aqui Paulo estava falando com aquela igreja de Corintos, que era uma igreja cheia de dons, profecia, dons de revelação, visão, não sei nem quanto mais. Mas era uma igreja que passava por problemas tremendos e muitos conflitos. E faltava também uma unidade.
E o que acontece? Paulo estava ali explicando, porque às vezes a gente pensa que somos muito santos. Não entendemos que ser santo não é um santinho com uma aura, não. É ser separado. E não vigiamos e caímos. E naqueles dias, Paulo estava advertindo, porque uns brigavam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Porém, não havia uma unidade. E o que falta em nós hoje, na igreja de hoje, trazendo para hoje, é unidade. Não é apenas uma união. Aqui estamos todos unidos, né? Mas será que existe uma unidade? Será que você pode contar com um amigo para orar? Com uma irmã para te ajudar a consagrar a vida para te abençoar? Ou será que a gente só olha para o nosso umbigo, para os nossos problemas? Quantas causas as pessoas vêm até nós e nós simplesmente, tá bom, vou orar. Bota até a mãozinha, mas não ora, não clama, não paga um preço por amor àquela vida. E Paulo estava ali falando com aqueles homens dessa forma. Ora, irmãos, não queremos, no primeiro versículo do capítulo 10, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra ou da rocha espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quem pode dizer glória a Deus? Amém? Você pode imaginar o Senhor falar, toca nessa rocha, nessa pedra e sair água? Você pode imaginar uma nuvem que cobria eles durante o dia, aquela nuvem, porque o calor é imenso no deserto. Eu não sei nem quantos graus, mas durante a noite, coluna de fogo para aquecer o frio daquele povo. O Senhor estava o tempo inteiro agindo na vida daquele povo. Mas o que eu quero falar nessa noite é sobre uma promessa, que havia uma promessa para eles verem, entrarem, onde? Numa terra prometida. E muitas das vezes o Senhor nos faz promessa à sua vida, mas nós não conseguimos alcançar porque nós desviamos. Mas como assim, pastor? Eu estou na igreja, mas para desviar não precisa estar lá no mundo. Porque às vezes você está desviar, na verdade, é você ter um foco, mas você virar. Eu tenho que ir ali naquela rua ali para falar com a irmã. Mas espera aí, eu vou aqui primeiro, então eu desviei o foco. E nessa noite o Senhor tem algo para a tua vida. Não importa o que aconteceu em 2023, não importa o que você foi perseguido, o que foi falado, as palavras que te ofenderam, o que foi retirado, porque o Senhor é fiel para te restituir. Quem crê, diga glória a Deus, aleluia. Mas aquele povo tinha uma promessa, mas por conta da desobediência, da murmuração, irmão, coisa que desagrada a Deus é murmurar. Quando estiver passando por um problema e não estiver entendendo, eu faço isso, amados. Eu gosto de falar o que eu faço. Eu me ajoelho, eu boto assim, ó, meu corpo na cama e só choro. Choro. Às vezes é uma bobeira, mas me machucou tanto. Teve uma vez que alguém, às vezes, da maioria das vezes é na sua parentela, é perto, né? Que você dá muito amor, carinho. Então você espera, como disse o irmão Gimson semana passada, né? Que às vezes a pessoa que está do teu lado ali na sua parentela não entende o porquê que você está separado. E te chama de fanático, te chama de, é Santa Rona agora. E eu estava triste. E aí eu falei com uma irmãzinha, com uma amiga. Ela me chama de pastora amiga, minha amiga. Você tem que ter sempre uma amiga. Uma amiga que você fala para ela e sabe que ela não vai ficar contando para A e B. Que ela vai te ajudar em oração. Porque muitas das vezes você dá conselho, mas às vezes você também precisa ouvir algo. E eu falei para essa amiga, eu falei, poxa amiga, eu estou tão triste, porque eu ouvi palavras assim, tão sem sentido, fora de hora, e que me magoou. Aí ela falou assim, amiga, não liga não, filho é assim mesmo.
ela printou algo para mim e falou assim: olha só o que meu filho mandou para mim. Eu cheio de saudade. Aí eu falei assim: não estou sozinha nesse barco não. Tem muitas mães também sofrendo. Tem muitas mulheres sofrendo com seus maridos. Tem muitos maridos também sofrendo com algumas mulheres. E tem muitos filhos sofrendo com seus pais, porque não sabe, aleluia, dirigir o caminho correto e dar amor, amaldiçoando, usando palavra contrária. Mas nesta noite vai cair por terra em nome de Jesus. E estas promessas, que ainda que aquele povo não conseguiram todos alcançar, nós vamos conseguir o que Deus tem nos prometido. Amém? Deus vai mudar uma chave na nossa vida porque Ele é fiel. E nessa noite nós vamos mudar, nós vamos fechar um ciclo. Eu não sei o que você passou no ano passado, mas algo que me chamou muita atenção, que às vezes sempre o bispo fala aqui, é que às vezes você traz o passado para o presente. E é uma verdade que quando você traz o passado para o presente, é como se o Senhor te curou e você vai lá e começa a coçar aquela ferida que já está sarada, mas ela começa a sangrar. E daí você começa a entrar numa depressão sem sentido. O que passou, passou. Olhe para o foco. Não olhe para o irmão que falou de você. Não olhe para o irmão que te chama de santarrão. Não olhe para aquele que te julga. Julga pelo como você é. Não. Olha para Cristo. Porque um dia a pastora Elane foi olhar para o homem, para a mulher, para o ser humano. E eu falei assim, melhor ficar em casa. Eu não pensava em desviar. Vou ficar em casa, que em casa é muito melhor. Não vou ouvir bobagem, não vou ver ninguém adulterar. Misericórdia, eu vou estar pecando. Eu prefiro ficar em casa. Vou orar a Deus em casa, mas em casa eu não tomo ceia. Em casa eu não ouço uma palavra gloriosa que agora mesmo o bispo acabou de falar. Em casa eu não estou na comunhão. Em casa eu não consigo sentir, porque uma brasa, uma madeira que você tira da fogueira e bota no cantinho, o fogo está queimando, mas ela pode sair acesa, mas vai se apagar. Então é necessário que tu fique dentro da fogueira. Eu escutei algo esses dias e eu achei isso legal. Eu acho até que botei no grupo. Se você quer um corpo esbelto, ou até mesmo para a saúde, como foi o caso da minha filha, você vai para a academia. Se você quer ficar com o cabelo, bonito, com brilho, você vai para o salão. Se você quer ouvir, se distrair, você talvez não tenha tanta, assim, não tem nem conhecimento da palavra, quer se distrair para sair do problema, você vai buscar aquilo que você precisa. Mas se você quer Deus, se você se acha filho de Deus e tem convicção que Ele morreu para te salvar, você vem para a casa dEle. Aleluia! Nós somos o templo, mas esse lugar foi preparado para nós estarmos juntos, amém? Glória a Deus! E Paulo estava ali falando com aquele povo: amados, por favor, não vamos ficar fazer como no passado. Era uma igreja lá em Coríntios muito problemática, apesar de todos os dons. Mas muitas das vezes também se envolvia nos pecados, que havia um costume daquela época. Eu esqueci o nome da deusa que eles chamavam lá, e às vezes eles caíam naquela carnalidade. E muitas vezes nós também caímos. E quando nós começamos a esfriar, ninguém começa assim do nada. Hoje eu estou firme, amanhã não, é devagarinho. O inimigo ele vai trabalhando devagar, vai te mostrando o erro de um, aí você vai ouvindo e vai comendo e vai aceitando, e daqui a pouco tá muito sem graça, eu não vou mais não. Há alguns dias aí, eu falando de Jesus para um jovem, o jovem falou assim para mim: eu vou falar a verdade, tia, eu parei de ir para a igreja porque é sempre a mesma coisa. E se você reparar, entre aspas, a gente sempre prega o que está na palavra, quase sempre a mesma coisa. Mas sempre Deus te fala no teu coração, no meu, de uma maneira diferente. Eu já vi um irmão aqui pregar 2 vezes a mesma palavra, mas que coisa gloriosa. A primeira vez foi uma bênção, a segunda vez foi a mesma passagem, foi outra bênção. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E eu falei assim para aquele jovem, eu tinha achado que foi ali no Capão, porque era um beco parecido, mas não foi não, foi num beco lá no Rio das Ostras. Eu falei assim: querido, você tem mãe, tem pai? Ele: não, sou criado pelo meu pai. E eu falei assim: eu tenho certeza que teu pai
sempre cuidou bem de você. Você tá forte, tá novo, tá aí. Ele, é verdade, meu pai, maior guerreiro, me criou sozinho. E eu tenho certeza, eu falei para ele, eu tenho certeza que seu pai colocava um arrozinho, um feijão, um dia um ensopadinho, outro dia uma carne assada, um frango. Ele, desse jeito. Eu falei, e você não está aí sustentado? 20 anos de pé com o mesmo arroz e feijão? Aí ele pensando por esse lado, eu falei, assim é a palavra de Deus. Você pode todos os dias na igreja, na Universal tem culto todo dia, 24 horas. Mas o povo tem fé e sai renovado. Aleluia! Isso vai depender de você, amados. Não depende do pregador. Porque como eu falei, não somos teólogos, graças a Deus. Não temos grandes coisas assim de sabedoria e nem gostaria. Porque às vezes tu vai falar algo que a pessoa não vai entender. Eu gosto do evangelho simples, porque eu gosto de pregar na rua. Eu gosto de pregar para aquele que está lá na sarjeta, né? Para o morador de calçada. Que é a coisa mais linda que tem. Quando recebe uma palavra, um carinho. E eu não tenho, irmãos, nenhum preconceito. Porque esses dias, graças a Deus, é como eu falo, eu gosto de falar o que eu vivo. Passou uma jovem por mim, com o cabelo manchadinho de azul. E o Senhor falou, vai atrás dela e fala do meu amor. Eu falei, Senhor, mas ela já está longe. E ela entrou no mercado. Eu falei, Senhor, ela vai achar que eu sou doida. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, mas não tem como, ela já está longe. No outro dia, quando eu fui, acho que no mercado, nossa, não sei onde eu fui, ela passou por mim. Eu falei, agora. Oi, querida, tudo bem? Aí ela, tudo bem. Eu falei, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho vergonha de falar não, irmão, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Falei, olha só, teve um dia que você passou por mim e o Senhor mandou que eu fosse atrás de você. Aí ela riu. Eu falei assim, poxa Deus, ela vai achar que eu sou louca. Você poderia achar, na verdade, eu não te conheço. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que eu sirvo mandou te dizer que Ele tem te livrado de morte, porque Ele tem uma obra na tua vida. E não se expande o que eu vou te dizer. Tem muitas correntes te amarrando e impedindo de você entrar para uma igreja. Aleluia! E ela disse, é verdade. Porque eu sou desviada. Irmãos, eu sou nova nesse lugar. Não conhecia aquela menina. E Deus me deu uma autoridade. Porque quando eu não tenho certeza, eu primeiro oro, peço confirmação. Mas quando eu vejo que é de Deus, eu vou e sem medo. Porque não sou eu, é o Pai. E eu falei para ela assim, eu creio que tu vai vir para Jesus. Eu falei assim, sabe, eu sou da igreja ali, Sejá, aquela igreja ali perto do Isaías. Ela, eu sei, quantas vezes senti vontade de entrar ali. Eu falei, olha aí, amada, a vontade não é sua, é o Espírito te chamando. Mas eu creio que um dia você vai entrar por essas portas. Ela riu, eu creio também. Eu falei, posso dar um abraço? Eu não queria saber se ela estava tomando banho, se ela estava cheirosa, da onde ela veio, não me importa. É uma vida preciosa, escolhida pelo Senhor. Assim como eu era, como eu estava no mundo, me drogando. E quem sabe me prostituindo, porque prostituta não é só aquela que paga, que ganha para... Não, é quem faz as coisas assim, sem compromisso. Troca de namorado como se troca de roupa. Eu não me orgulho de falar, passei por muitos lugares tenebrosos. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, mesmo eu ainda conhecendo a palavra. Eu falei, Deus, tu ainda me quer? E como o irmão João falou, varão, quero testificar que verdadeiramente tu teve experiência com Deus quando tu disse que a gente não fala com a boca, com a mente. No mundo espiritual é assim. Porque o Senhor falou para mim, Ele me levantou literalmente. Eu estava num estado que só o Senhor para me tirar. Fumando mais de 25 gramas em 4 dias, uma coisa terrível. E outras coisas mais. Crendo em crenças de... Eu quero dizer algo para os irmãos. Que na época que eu estava nessas seitas, falaram que no ano 2023, em diante, até o ano 30, ia haver muitas crianças cristal. Isso significa crianças com muita sabedoria, porque ia ter 200 mil, não sei quantos espíritos evoluídos usando essas crianças. É demônio. Isso é mentira, não existe espírito. O espírito não volta. E o menino, lá nos Estados Unidos, eu não lembro agora a cidade, eu vi esses dias, um deles, 11 anos, se formou numa faculdade. E o menino está com intenção de reunir todos os doutores, todos os, assim, que dão aula para a faculdade,
Porque ele falou, eu quero estudar a mente de cada um, porque eu não vou parar enquanto eu não alcançar a imortalidade. Olha aí a palavra se cumprindo. O diabo gosta de fazer tudo que o Senhor fez. Como alguém pode trazer a imortalidade? Através de uma marca. Aquilo que estava escrito, quando o Senhor falou lá em Apocalipse, se eu não me engano, 15, no versículo 2, eu não lembro bem o versículo. Amados, em nome de Jesus. Ou capítulo 2, versículo 15. Quem tiver a Bíblia, abre aí, porque eu não sou muito bom. Não tenho essa mente maravilhosa igual do bispo. Fiz muita besteira, agora pago o preço. Então, às vezes eu custa gravar. Mas o Senhor fala, seja preto, branco, pobre, rico, qualquer um, vai chegar a época. Porque o que não tiver com a marca da besta, não vai comprar e não vai vender. Irmãos, o cerco está fechando. Eu quero te dizer que o Senhor mandou eu te falar que não é tempo mais de pensar em parar, de dar um tempo, de parar de orar. Ore mesmo sem vontade. O Senhor está te chamando para o ide. Porque através da tua vida, você pode não mudar o mundo, mas uma vida que você mude já é grande coisa. Aleluia! O Espírito de Deus, Ele nos fala para avançar. Eu queria ler. Tem vários motivos que eu poderia dar, mas eu não quero também ultrapassar, porque eu sei que muitos irmãos também moram longe. Mas eu queria ver aqui em Hebreus 3, 12 e 14. Versículo 12 e 14. Vede, irmãos, que nunca haja em mim, em qualquer de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Isso é para nós, igreja, não é só para aquele tempo não. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado às vezes está dentro da igreja. Porque o Senhor, quando me dava essa palavra, o Senhor falava, muitos estão ali e mentem. Não é uma mentira que você às vezes fala assim porque confundiu um assunto, não. Mente com a cara mais limpa. Desculpe o termo grosseiro. Só um olhinho de peroba mesmo, porque com a cara de pau. Cria uma história e mente. E Deus, pela misericórdia, já me revelou uma vez. 3 vezes. Uma pessoa estava mentindo, e aí o Senhor falou assim, ela está mentindo, não foi isso que ela falou. E a gente faz cara de paisagem, né, irmãos? E uma outra situação, aqui, tá, amados? Aqui, infelizmente. E uma outra situação, a mesma com outra pessoa, falando algo assim, 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 e o Senhor falou, é mentira. Isso aconteceu também uma vez com o meu ex-marido, muitos anos. Ele me contando uma história, eu não sabia assim, o que ele fazia, mas o Senhor nunca me deixou enganada. E o Senhor falou, tudo que ele está falando é mentira. E eu também fiz cara de paisagem, porque o crente, irmão, não tem razão. Quando você quer comprar briga, quando você quer ter razão, aí Deus fala assim, então vai. Ele fica só esperando. Mas quando você coloca, Senhor, olha só, está nas tuas mãos a minha vida, Senhor. Eu estou falando isso porque muitas das vezes você está passando perseguição. Alguém está querendo te derrubar no seu trabalho. Alguém está te caluniando. E você fica sem entender. Senhor, eu não estou entendendo. Tem que entender, sabe por quê? Porque tu é escolhido. Deus tem algo na tua vida. Deus não te chamou à toa, não. Deus te chamou para fazer algo extraordinário. Semana passada foi pregado através do irmão que nós temos que viver o sobrenatural. E será que era só naquele tempo? Nós ouvimos os louvores aqui, eu acho que só Pedro, né, como ser humano, que andou sobre as águas. Foi pouco tempo? Eu não sei por quanta distância. Mas ele confiou, ele creu. Senhor, se for tu, manda que eu vá contigo. E o Senhor falou, vem. O Senhor tem falado isso pra gente, vem. E ele começou a andar. Ele começou a andar sobre as águas. Mas a palavra diz que ele
prestou atenção, na minha Bíblia diz assim, que quando ele prestou atenção, ou tipo, ele percebeu, eu acredito que já estava ventando, mas enquanto ele confiou, olhou para Jesus, ele não teve medo, ele andou. Mas quando ele percebeu que o vento batia forte, aí ele temeu. O que nos faz afundar é o medo. Medo de perder ministério. Às vezes você fala assim, Senhor, eu não quero mais ir para a igreja porque eu não estou nem mais pregando. Eu acho que eu já perdi o dom. Eu acho que eu não tenho mais unção. Eu quero te dizer que nesta noite o Senhor vai te restituir. Vai devolver aquilo. Aliás, Ele nunca tirou, mas você sem querer permitiu perder. Aleluia! Para não ficarmos se estendendo, eu gostaria também de ler algo que o Senhor falou para nós avançarmos, porque, irmãos, o ID não é para o bispo, não é para o irmão Cláudio, não é para... é para todos. O Senhor falou ali para os discípulos, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Eu prego na van. Esse dia eu estava sentada perto de um rapazinho, todo de branco, cheio de guiazinho. Falei, e orando, clamando pela vida dele. E aí, tudo bom? Você sabe dizer a hora do salineiro? Irmão, tem crentes que quando senta perto do macumbeiro, sangue Jesus tem poder. Irmão, tu tem que se chegar, porque maior é o que está contigo. Aleluia! Maior é o que está contigo. E através da tua unção, aquele macumbeiro vai sentir algo especial em você. E ele foi falando comigo que por acaso ele pegou o mesmo ônibus. E eu clamando, Senhor, essa conta aí de unção, repreende na mente. Repreende o poder desse demônio, Senhor. Essa vida é tua. Tu pagou um preço alto por ele. Senhor, essa outra conta aí de Xangô, repreende a poder no teu sangue. E orando pela vida daquele jovem, que era muito jovem. E ali a gente foi batendo um papinho, conversando. Eu respeitei a religião dele, porque quando Deus manda eu falar, eu falo. Mas quando Deus manda só eu clamar, eu clamo. Eu gostaria de ler, porque eu quero ainda contar o testemunho. E eu trouxe, porque minha filha, o esposo dela não desembarcou ainda. E ela veio correndo para ver o meu neto, sexto neto. E ela esqueceu todos os documentos. Vocês vão saber o porquê que esse culto está sendo em agradecimento. Só que quando eu falei que eu ia fazer o culto depois da cura dela, eu falei, eu vou dar o testemunho com você presente. Na hora do desespero, ela falou, tá bom, tá bom. Só que depois ela brigou e falou, mãe, tu é caoseira, hein, mãe? Eu não falei que ia, eu falei, Jamília, em nome de Jesus, sou caoseira não. Você falou que ia. Ela, mãe, mas eu não lembro, mas eu dei testemunho. Realmente ela deu para os médicos. Meus filhos têm uma certa liberdade que eu sempre... Minha mãe me criou muito assim, então eu permitia certas... Não libertinagem, mas uma certa liberdade. Todos eles me chamam de neguinha. Fala neguinha, mas com carinho, com amor. Tem muito respeito por mim. Então ela falou assim, mãe, fala a verdade. Eu falei, falou, filha, mas tudo bem. Deus sabe todas as coisas. Eu tenho certeza que eles são do Senhor. Mas eu gostaria que o irmão colocasse em Filipenses, para terminar, 3, Filipenses 3, capítulo 12 e 14. Não que... Isso é Paulo, irmãos. Paulo, olha, vou te falar, que bênção, né? Paulo não conheceu Jesus, mas que apóstolo, não desprezando nenhum deles, ousado. E essas cartas maravilhosas, essas palavras, essa epístola, agradecemos a vida de Paulo, né? De todos eles, mas principalmente Paulo. E diz assim, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, ele dizendo, né, que ele, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alguém pode aplaudir o Senhor? Isso é promessa para nós. Nós temos que ir para o alvo, olhar para o alvo e não está longe. Imagina, irmãos, há mais de 2000 anos atrás eles já falavam isso, agora a gente está pertinho. A gente está pertinho da bênção. Tudo está se cumprindo, são robôs, são pessoas donas de vários satélites. Cuidado, não queira nada no teu corpo, porque vão monitorar a tua mente.
Venha para a igreja literalmente para adorar a Deus, porque às vezes você vem, mas está preocupado com o jogo. Hoje é dia de jogo, nossa, tomara que acabe logo. Nossa, o bispo está falando pra caramba. Irmãos, em nome de Jesus, é prioridade. Deus está querendo de nós prioridade. E muitas das vezes nós damos o restinho do tempo. Eu, graças a Deus, tenho tempo, amados. Eu posso orar 3 vezes. Teve um dia que uma amiguinha queria me visitar para a gente conversar e orar. Eu falei, amada, não vem hoje não, porque hoje eu estava intercedendo o dia inteiro pela minha nora que ia ganhar neném. E graças a Deus foi tudo bem. Foi uma cesárea. E tem pessoas que às vezes, diante do pai, que eu não quero falar isso para me engrandecer, está repreendido, que já tem me ligado e falado, pastor, eu posso ir, porque eu sei que eu posso contar contigo para orar, porque eu, irmãos, amo isso. Que as pessoas me procurem para mim orar, vamos jejuar, em nome de Jesus, isso já está derrotado. E eu quero falar para o irmão, eu não sei sobrinho de quem, que vai operar a coluna, e pela minha fé, não foi Deus que me revelou não, pela minha fé, como ele fez com a minha filha, ele vai mudar o quadro dessa criança. E eu quero contar essa bênção. O Senhor, ele vai mudar o quadro da tua vida. Você vai avançar, você vai olhar para o alvo. O Senhor já está reescrevendo a sua história, você crê? Aquilo que tu pensa que perdeu, de repente foi Deus que tirou, porque estava sendo pedra, estava sendo um jugo na tua vida. Dê glória a Deus, que Ele tem coisa boa para ti. Aleluia! Deus sabe o que faz. E ora ao Senhor para te dar um trabalho, um emprego, que tu venha poder estar na presença. Que eu sei que nessa época de carnaval é difícil. Muitos têm que trabalhar, às vezes até tendo que fazer caipirinha. Fazer o quê? Todo mundo tem que trabalhar. Mas ora ao Senhor, porque o Deus possível, Ele é poderoso para te colocar numa empresa boa, que dê tempo de você buscar ao Senhor e na casa do Senhor. Amém? Eu quero somente deixar aqui para os irmãos esse testemunho rápido, para que os irmãos saibam, porque eu não sei falar a palavra certa. Eu tinha falado nível 4, se eu não me engano. A minha filha, ela tinha um problema, primeiro, para os irmãos entenderem, muito grave na coluna, de ter que tomar injeção, ficava se arrastando, porque o pai também tem, o outro filho tem. E ela, às vezes, fazia BCG, eu esqueci o nome agora, RPG, e fazia muitos e muitos tratamentos, porque ela foi mãe cedo, novinha. E aí ela ficou com a coluna tendo que operar. Mas ela falou assim, não, eu não quero operar. Ele, se você não operar, você qualquer hora vai travar essa coluna. Aí ela foi pedir opção para outro médico. E o médico falou que ela teria que fazer uma academia. E ela era gordinha e aquele peso estava prejudicando. E ela começou, e ela foi pro cross. Foi até filmada, deu testemunho de vida, que ela era uma mãe de 3 filhos, trabalhava, mas mesmo assim tirava o tempo para fazer. E ela falou, mãe, eu não estou curada da coluna, mas nunca mais tive crise. Enfim, para resumir, a minha filha teve um acidente grave, muito grave, que o pessoal de lotada jogou ela, tinha uma motinha, que ela levava as mercadorias de roupa para as clientes, e estava chuvoso. E ele, para cortar, não viu minha filha e jogou ela longe. Deus deu um grande livramento, que ela poderia ter batido com a cabeça ali, no paralelepípedo, mas o osso, por ela fazer cross, pegar não sei quantos quilos, só sei que eu não aguento nem ver, é mais de 15 quilos. Ele esmagou e ela tem uma platina na mão. E ela me contando, falou assim, mãe, a senhora sabe, o médico disse que eu estou aleijada, para eu sair da academia. Eu falei, olha só, olha para mim, o Deus que eu sirvo, Ele não deu a última palavra. Mãe, mas Ele é médico, mãe, eu vou ter que fazer. Eu falei assim, olha só, Jamile, em nome de Jesus, você crê que essa platina pode se transformar em gelatina e você voltar a pegar o peso? Ela, mãe, você crê? Ela crê. Eu falei, então creia, você vai voltar a pegar os seus pesos. E ela ficou meio frustrada, porque pegava peso pouco. E ela estava... Aí ela começou a me mostrar, subindo na corda, com muito cuidado. Irmãos, ela não podia fazer isso. Ela tem uma placa desse tamanho. Agora ela já voltou a pegar os 15 quilos de novo. E outras coisas mais. Isso é importante? Não. Mas onde eu quero chegar?
É importante porque está cuidando da coluna dela. A minha filha foi fazer exame devido a esse acidente, ela ficou com nódulos. Ela foi fazer o exame de mama e deu que ela estava com a mama direita, estava com um nódulo normal, benigno. Mas a mama esquerda estava com uma suspeita de maligno, na categoria 4. A mãe da minha nora é enfermeira e ela sabe que é isso. Tem muitas pessoas também que sabem, devem saber. Categoria 4. E eles começaram a correr para fazer a biópsia e fez um contraste, que eu nem sabia o que era contraste no sangue. E ela ali sozinha, com aquele problema, mas aí quando eu fui lá, ela me chamou, nós sentamos. Na sala dela tem um parapeito assim, que separa. Ela pegou minha mão e falou assim: mãe, eu preciso te contar uma coisa que eu não contei ainda para ninguém. A senhora vai ficar calma? Eu falei, vou, porque eles têm medo de me contar as coisas, com a depressão alta. Sabe como é que é coroa, né? Coroa tem que ter cuidado. Aí eu falei, pode falar, filha. Mãe, eu estou com câncer de mama. Aí eu, como assim? E ela começou a chorar. Mãe, o médico já falou, tá aqui os exames que vocês vão poder pegar para ver. Eu queria muito que eu tivesse com os papéis. Deu categoria 4. Fizeram contraste. E o médico fez mamografia, ultrassonografia. Ele falou assim, filho, eles falam com maior frieza. A mama esquerda tá oval, tá redondo. Não, redondo não. É tipo... uma forma... oval mesmo, mas a esquerda não, é diferente, a gente conhece, ela, doutor, tem, nós vamos passar com urgência, já mandou logo para o mastologista, e ele naquela correria, e aí, quando eu falei assim, olha só, e ela chorando, mãe, eu não quero perder cabelo, o cabelo dela é grande, eu não quero ficar sem seio, mãe, eles não botam, eu falei assim, filha, olha só, olha para mim, aí ela olhou, falei, você lembra quando você disse que o médico falou que você estava aleijada? E eu falei que o Senhor ia transformar essa platina em gelatina. Ela lembra. Eu falei, você não voltou a pegar teus pesos de novo? Peguei. Esse Deus é o mesmo. E eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai mudar o quadro. Quem pode repetir? Deus vai mudar o quadro da sua vida, seja ele qual for. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor vai mudar o quadro para você testemunhar aqui. Não fazer igual os 10 leprosos não, amém? Só voltou um, dê testemunho, para a glória do Pai. E ela falou, mãe, mas mãe, é uma equipe, mãe, fiz contraste. Sabe como é a pessoa que não é cristã? Ela ora, quando Deus fala para ela orar, ela levanta e ora pelo marido, ou por alguma pessoa que eu peço aqui da igreja. Ela tem visão, ela já parou de fumar, ela já casou, falta pouquinho, o Senhor ainda está fazendo a obra. E aí... e os 2 filhos já estão na casa do Senhor, me ajudando em oração. E aí eu falei para ela, então, qual é o dia da biópsia? Eu vou falar com a senhora qual vai ser o dia, porque eles estão com urgência, porque olha, ele me mostrou, meu modelo é diferente mesmo, é meio solto, é meio assim, é meio assado. Aí quando eu ligo, só que às vezes, irmãos, eu não sei esse negócio de janela aberta de celular, a minha neta fala assim, vó, tem que fechar, vó, tá tudo aberto. O celular tá em casa, eu tô na rua, o povo pensa que eu tô online, que eu não atendi, mas não é. E eu ainda tenho mania de deixar no mudo, não perturbar. Porque às vezes eu tô orando, fica o negócio tocando, então fica complicado. Aí, teve até um dia que ela pediu meu filho Biel para 1h da manhã saber se eu estava em casa, porque ficou o dia inteiro que eu falo com eles todos os dias. Mas aí eu desligo que é para parar o assunto. E aí... ela falou assim, mãe, você ainda não viu? Eu falei, o que, minha filha? Vai lá em cima, sobe lá para a senhora ver o resultado. E eu vou ler para os irmãos o resultado. Está aqui as fotos dos 2 seios, quando estava, que era maligno, os da esquerda. E o resultado, chamaram ela, fizeram uma junta médica e falaram, Jamile, ó, pode ficar descansada, que o quadro não, a categoria 4 já saiu de cogitação. E ela falou, como assim? Olha, irmãos, isso é tremendo. Ele falou assim, paciente apresentando ressonância categoria 4, solicitando acompanhamento da mastologia. Aí, esse foi o primeiro. No segundo, e o último, da biópsia,
informa que caiu da categoria, onde informa que o nódulo é benigno, ou glória, e que a forma dele já não se encontra mais descaracterizada, e sim de forma oval, sendo assim o nódulo benigno. Aí ela falou para ele: doutor, eu posso falar? E tinha a doutora e os outros. Ele pode falar. Ele falou assim: eu sei que isso aí foi um quadro que Deus mudou, porque a minha mãe é uma mulher de oração. E quando eu falei para ela, ela disse: em nome de Jesus, Deus vai mudar esse quadro. Ela ainda falou o bispo. Ela foi lá para a igreja dela, ficou orando, pediu o bispo, pediu outras irmãs. Irmãos, e foi oração, jejum direto. Eu não chorava ali com medo de nada. Eu não sei se os irmãos às vezes ouviam, porque às vezes o som está alto. Eu agradeço, porque eu fico falando bastante com o pai. Eu falava assim: eu creio, Senhor. Eu só falava que eu cria. Irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor se agradou porque eu mereço? Não. É porque eu sou consagradinha? Não. É pela misericórdia dele. E porque eu tive fé. Aleluia. E talvez para ganhar aquela família, ela, meu genro, eu quero que você neste momento se coloque de pé. Aleluia. Porque até aqui o Senhor me deu. E eu creio, como ele falou comigo, e aumentou mais e mais a minha fé, ele vai aumentar a sua fé. Enquanto o irmão João toca o louvor baixinho, eu vou estar orando. Eu gostaria que você se desligasse de tudo. Não traga a tua história de 2023 para 2024. A sua história agora é nova. Deus vai fazer um divisor de água na tua vida. O Senhor te escolheu, aleluia, para algo especial. Oh, Espírito Santo. Pode aumentar mais um pouquinho, amado. Começa a falar com o Senhor. Aleluia. Deus quer mudar a sua história. Podes pensar que este é o teu fim. Comece a entregar. Não é o que Deus entrega na mão do Senhor. Levante-se do chão. Agradece pela vitória que ainda você não conseguiu, mas você vai conseguir. Oh, Espírito Santo. Eu quero de volta. Muito obrigada, Senhor. Receba esse culto de gratidão pelo câncer que tu destruiu da minha filha. Oh Deus, pelas vitórias, pelas vidas alcançadas. A história de cada um que está aqui que tu já mudou, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Começa a clamar ao Senhor. Enquanto isso, eu quero chamar o bispo para terminar essa oração. Creia que a vitória é sua. Você é uma pessoa que Deus escolheu para fazer diferente. Para fazer diferente no seu trabalho, na escola, na sua rua, na sua parentela. Em nome de Jesus. Senhor, nos colocamos diante da tua presença mais uma vez. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que a graça do Senhor venha nos alcançar, o favor imerecido do Senhor venha alcançar aquela que nessa hora clama ao Senhor, aquele que busca a tua face, aquele que pede socorro, aquele que está passando por aflição, aquele que está passando por dificuldade, aquele que está passando por uma ameaça na sua saúde, uma ameaça no seu casamento, uma ameaça na sua família, uma ameaça na sua moral, uma ameaça na sua integridade. Nós colocamos diante do Senhor nessa hora e temos a certeza, a plena convicção que o Senhor vai mudar esse destino, que o Senhor vai mudar essa situação, Pai, no nome do Senhor Jesus, na vida daquele que crê. O que era para dar errado passa a dar certo, o que não ia acontecer de bom vai acontecer, meu Pai, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus,
Desperta o teu povo para orar. Desperta o teu povo para pagar o preço. Desperta o teu povo para renunciar à carne, para renunciar o comodismo, para renunciar à distração, o entretenimento, meu Deus. Ele é poderoso, querido. Desperta o teu povo a te buscar. Você sonha. Desperta o teu povo, meu Deus, Os teus olhos estão a se dobrar diante do Senhor. para você. Porque quem se dobra diante do Senhor não se curva diante dos problemas. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Profetiza em nome do Senhor Jesus. Profetiza sobre si. Profetiza sobre o mal. Manda o mal embora da sua casa. Manda o mal embora da sua saúde. Manda o mal embora das suas finanças. Manda o mal embora. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, debaixo dessa palavra, debaixo desse testemunho, debaixo dessa direção, eu digo, no nome do Senhor Jesus, problemas, dificuldades, crises, tristezas, fraquezas, enfermidade, diga agora: sai, 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 em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome dele. Glória a Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta só um minutinho. Eduardo e Cida, Deus abençoe. Colocou aqui, Giovã. Tem uma chamada aqui do congresso lá, do congresso não, da cruzada de curas e milagres, irmãos, que vai acontecer ali no Jardim Esperança. É uma chamada rapidinho, é uma conferência internacional. Cruzada de milagre vai acontecer ali no campo de futebol, ao lado ali da Igreja Universal, no Jardim Esperança, ali na principal. É naquele campo ali. Vai ser 18 horas e a data é 6/2 e 7/2, pleno carnaval aí, né? E é o profeta David Ou, esse moço aí. Brasil! Brasil! Repete, Brasil! Arrependa-se, Brasil! Amém? Quem está trazendo ele é o apóstolo Dalton, apóstolo no nosso modelo dos 12, lá do Rio de Janeiro. E através de um outro amigo meu, que eu já falei aqui na semana passada, e esse outro amigo meu, nós temos orado juntos, e essa semana a gente vai ter reunião e oração lá no campo, nesse local. Até chamei aí a equipe de 12, para se puder estar lá conosco. E a proposta é de curas e milagres. O coordenador do evento, da cruzada, e representante dele no Brasil, marcou uma reunião na Igreja Metodista Betel, na segunda-feira retrasada, em Cabo Frio. E eu estive lá nessa reunião, na segunda-feira retrasada, na Metodista Betel de Cabo Frio. E ali foi explicado para nós, para que nós pudéssemos explicar para a igreja, que é para levar todo tipo de problema que você possa ter, ou alguém na sua família, principalmente problemas insolúveis. Então nós temos batido nessa tecla. Tem alguém na sua família
Tem alguém que o médico falou que vai morrer, que não tem solução, que é uma enfermidade. Tem gente falando aí, tem uma pessoa com enfermidade que falou que não vai dar, porque é período de carnaval e vai ter que viajar. Um pastor ligou para mim e falou assim: bispo, eu vi lá o convite que o senhor colocou, uma pena que é agora no período de carnaval, não vou poder ir. Irmãos, falar comigo certas coisas é um pouco complicado, porque pode ouvir uma palavra indesejada. E eu falei para esse colega: irmão, você só vai viajar porque você não está precisando. Porque da onde que uma pessoa precisando vai perder uma proposta dessa daqui, onde está sendo pedido para trazer cancerosos, todo tipo de pessoas que possam estar desenganadas. Isso aqui é para pedir autorização médica, tirar do trauma e levar com soro e tudo para lá. Não sou eu que estou pedindo, não. Então isso vai depender da fé de cada um. Vai depender da fé de cada um. Isso vai acontecer ali no Jardim Esperança, pertinho. E se alguém quiser, precisar, desejar, vamos nos mover para estar lá. Nesses dias aí eu vou lá. Eu não entendo que eu não estou com enfermidade nenhuma, mas eu quero ir para lá para receber mais da unção do Espírito Santo, porque essa é uma área que me toca muito, é uma área que eu preciso muito ampliar na minha vida, porque eu tenho esse chamado aí, e eu vou para lá para ver se eu recebo uma transferência de unção lá. Amém? Então está dado o recado. Tem mais anúncios aí? Não tem? Veio aí agora sexta-feira, no caso vai ser dia 2 de fevereiro. Sexta-feira vai ter a rede de casais, a primeira rede de casais do ano. Então os casais, aqueles que podem até não ser casados, estão compromissados, podem vir para esse evento aqui de rede de casais 2 de fevereiro, 20 horas, com o casal que vai estar aqui, pastor Rafael e Gerliane, estarão aqui no templo, aqui para essa rede, e Gilvana são os líderes do casal. Também está acontecendo uma rifa aí dos jovens, é uma rifa de R$10 cada bilhete, que é o ingresso para Sumaré, São Paulo, de 16 a 18 de agosto, e você pode adquirir aí para ajudar e também concorrer à passagem, a churrasco, uma série de coisas que vai ter. E obrigado pela sua presença, doutora Márcia, seu esposo, volte sempre, Deus abençoe vocês. Vamos nos colocar de pé. Queridos, eu tenho falado sempre aqui que nós temos a doutora Márcia, que tem se colocado à disposição para ajudar aqueles que precisam, com consulta psicológica, né? E ela tem atendido aqui no gabinete. Ela está ali hoje com seu esposo. Quem não conhece, está ali a doutora. E aqueles que assim desejarem, não agora ali para abordá-la, que ela já está indo, e o horário também pode não ser conveniente para isso, mas é só pegar o contato dela comigo, que se você não tem o contato dela, eu passo o contato para você e você marca com ela. Tem só um apoio de R$50, que é apenas um apoio mesmo, é um apoio para a área profissional, porque isso não é nada perto de você sentar com uma psicóloga, também princesa de Deus, né? Ainda tem mais essa bênção, que é uma pessoa ungida do Senhor e com a ciência como profissão. Então, se você precisa desse apoio, está passando por distúrbio, está passando por determinadas situações, nós temos, Deus enviou esse apoio para ajudar aqueles que precisam. Amém ou não amém? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. E nós agradecemos também a secretária Joyce Costa, que ela que tem
se preocupado muito com essa área e tem também trazido a doutora para estar nos ajudando aqui. Então vamos agradecer a Deus, a você que está aqui. Sim. Vem cá, pastora, por favor, para estar orando pela senhora. Eu já estava esquecendo. A pastora Elane, ela está assumindo o ministério de evangelismo. Amém ou não amém? Estenda as mãos para ela, para a gente orar, ungir, né? E decretar que ela seja bem sucedida, que Deus dê a ela uma equipe e que ela possa ganhar almas nas vielas de Sem Braça, também pelas redes sociais. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua filha está assumindo, meu Deus, o ministério de evangelismo. Pai, no nome do Senhor Jesus, que a sabedoria do teu Santo Espírito venha ser ampliada nela, que ela possa, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, ganhar muitas almas, que o Senhor venha dar a ela uma equipe, meu Pai, junto com ela, para que possa sair pelos becos, pelas vielas, evangelizando, ganhando almas, multiplicando o teu reino, Pai. Que o Senhor abençoe ela, dando a ela, Senhor, a visão e o discernimento na hora das abordagens, que as palavras que saem dos lábios dela, meu Deus, e da equipe dela, meu Pai, que o Senhor vai dar a ela, possa ser tudo direcionado pelo teu Santo Espírito, e que haja um crescimento para a honra e glória do teu santo nome. E quem orou e creu, diga amém. Em nome de Jesus. Amém. Independente de célula, quem quiser está indo com ela, procure ela. Pastor, eu vou estar com a senhora. Aí ela vai marcar o dia, horário, tá bom? Nós vamos estar sempre tendo reuniões, orientando, e já deu tudo certo. Se Deus é por nós, agindo Deus, posso todas as coisas. Deus abençoe, vai na paz, boa semana, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus seja contigo em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Ministério do Louvor, intercessão, diaconal, a todos os ministérios, Pedro, Nívia, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Haverá uma reunião aqui com o João e também com o Vinícius, com o João sobre a mídia e com o Vinícius sobre a confraternização dia 2.